Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. E se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o consultor José Américo Rubiano. Rubiano foi já secretário do Planejamento da cidade de Ribeirão Preto. Ele também é conhecido nacional e internacionalmente através da sua consultoria e tem tido uma forte atuação também como colaborador do Brasilagro e de outras publicações, escrevendo seus artigos sempre muito bem recebidos e provocando muitos comentários favoráveis. Rubiano, obrigado por atender o nosso pedido, nosso convite para você voltar aí. É um momento assim muito delicado, não apenas aí em função da crise política, mas também da crise econômica e da crise ética que nós estamos vivendo. Olha, você ter crise econômica é possível, você ter crise política é possível, você ter crise ética é possível. Agora, somar as três crises é uma coisa que não é comum, né? Então, mas de qualquer forma, eu acho que ressalta menos neste momento a crise econômica e ressalta mais a crise ética e a crise política, porque não se vai resolver, a meu ver, a crise econômica se nós não resolvermos a crise política. E chegar a essa conclusão não precisa muita coisa, é só ler os jornais diariamente, assistir televisão, ouvir e ver o que está acontecendo. Então eu tenho dito que o que falta é a estatura política dos homens, dos políticos que estão em Brasília, não é? Não tem estatura política, por exemplo, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que com as dificuldades éticas que vem enfrentando deveria, se tivesse um mínimo de estatura política, deveria se afastar pelo menos da presidência da Câmara, não é? Você imagina se de repente se deflagra um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Esse processo será presidido por um homem que tem todas as dificuldades, todos os senões éticos no seu comportamento, né? Como é que fica? Complicado. Deixa eu puxar um pouquinho a memória, e nós falamos até antes de iniciarmos esse programa, da maneira como eu lhe conheci. Em 2006, 2007, você fez uma palestra na sede da empresa estadual de energia de Goiânia. E aquilo, na verdade, aquele evento serviu para atrair investidores para se instalarem no estado de Goiás, investidores do setor sucroenergético. Essa era a ideia, perfeitamente. E eu recordo bem da sua apresentação, tanto é que ao término dela eu fui lá lhe cumprimentar e fui saber que você era de Ribeirão Preto. Melhorou mais ainda o nosso entendimento e desde lá eu tenho tido o prazer de lhe acompanhar, às vezes mais próximo, às vezes mais distante, mas sempre vendo a sua preocupação. Você é um dos poucos consultores que consegue ter esse comprometimento com o setor no sentido de sempre olhar à frente. Porque o que a gente mais vê hoje é consultor de situações já passadas, né? O sujeito é consultor, mas ele traz dados do que passou, ele busca remexer no que passou e pouca gente, de fato, tem esse privilégio que você tem de poder enxergar à frente. Como é que você está vendo essa crise que parece não ter mais fim? Uma crise que se instalou logo depois desse evento lá de Goiânia. Em 2007 nós temos uma crise que se agrava e não se percebe nenhum sinal, a não ser que você tenha uma visão diferenciada, mas não se consegue vislumbrar absolutamente nada que possa mudar esse horizonte da situação do setor. Olha, a questão de 2, 3 anos, numa abertura da FenaSucro, o ministro, prefiro chamá-lo de professor, que é o título mais nobre que uma pessoa pode ter, o professor Roberto Rodrigues tirou o discurso que havia preparado para fazer, enrolou, enfiou no bolso e falou: não vou fazer o discurso que preparei, quero falar sobre liderança.
e você devia estar lá, tá certo? Falou meia hora sobre liderança. Foi uma coisa emblemática para quem estava lá ouvindo. E quando a gente se volta um pouquinho para o setor de açúcar e álcool, eu acho que nós temos uma dificuldade de lideranças que não sejam somente burocráticas, que não sejam lideranças que ficam acompanhando o cotidiano, que ficam propugnando por medidas paliativas, tá certo? Não que isso não seja importante, mas é absolutamente insuficiente. Acho que uma das características da liderança é poder pensar o futuro, imaginar o futuro e fazer projeções, fazer planejamento para o futuro, não é? Então, o que nós estamos vendo hoje no setor, não é? São inclusive empresas que produzem informações sistematicamente e produzem com uma qualidade indiscutível, não é? Mas é sempre o mesmo, a metodologia é a mesma, eles não avançam, não é? E para avançar, falta uma coisa, e aí já não é mais só uma falta que eu vejo no setor de açúcar e álcool. De forma generalizada, falta as lideranças brasileiras de qualquer setor, as lideranças, enfim, que estejam em atividade, cumprindo suas lideranças nos diversos setores, falta uma visão política, né? E aí é muito complicado, né? Recentemente, não me lembro o primeiro nome, o Pique era da Moinho Santista, vendeu a Moinho Santista, tal, não sei o que. Ele vem numa entrevista recentemente na Folha de São Paulo, dizendo que apoiou o Lula na primeira candidatura, tal, porque ele queria ver uma coisa diferente, não sei o que. Meu Deus, será que não percebeu o quanto se avançou no governo anterior? Não é? Quer dizer, com a lei de responsabilidade fiscal, com o ProERD e tantas outras coisas que acabaram acontecendo. Talvez ele sonhasse com uma solução que pudesse resolver os intrincados problemas brasileiros na uma ou duas gestões de um presidente, né? Então, quando eu leio essa entrevista, confirmo o que eu penso. Ou seja, as lideranças elas não têm uma visão política sólida, ou seja, que possa colocar essa visão política dentro de um processo histórico, né? Então, eu acho que no setor de açúcar e álcool falta as lideranças, falta essa visão política, né? E não tendo a visão política, vai sempre exercer uma liderança burocrática. E como setor, vamos, eu concordo plenamente, eu inclusive tenho escrito muito também, cobrado, que o setor ele é formado por liderados sem líderes, né? Então a gente percebe que, quer dizer, ninguém consegue apontar quem é que é o grande líder, quem é líder de fato e de direito na cadeia produtiva sucroenergética. Haja vista que o que se conseguiu construir em 99, que foi juntar os quatro elos da cadeia produtiva, naquela grande crise que tivemos naquela época, de lá para cá não se conseguiu nunca mais. É usineiro que não conversa com fornecedor de cana, haja vista os embates que são tidos a cada reunião do Consecana, que é uma verdadeira guerra, não é? Então, a indústria de base que não conversa com os trabalhadores que rechaçam também um monólogo que é proposto eternamente para que se siga um caminho, que é um caminho que só interessa a um dos lados dos quatro grupos que formam a cadeia produtiva, que é justamente os usineiros, fornecedor de cana, trabalhadores e indústria de base, né? Mas não há um entendimento. Afora isso, você enxerga alguma saída a curto, médio e longo prazo para a cadeia produtiva sucroenergética? Olha, tem um outro artigo, provavelmente de abril, maio, onde eu vejo essas dificuldades e digo o seguinte: a crise é de uma tal proporção, não é, que ou todas as partes envolvidas e afetadas por essa crise sentam, conversam e procurem definir um rumo que possa, pouco a pouco, ir superando, ou a crise não terá solução. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem quais são as partes envolvidas nessa crise, né?
vamos objetivando. Você tem os usineiros, você tem os fornecedores de equipamentos, você tem os trabalhadores, você tem os bancos, você tem as multinacionais que comercializam os produtos, as trades, tá certo? Enfim, há toda uma cadeia de empresas envolvidas na crise, não é? Só que não conseguem conversar, não conseguem sentar. Bom, e aí volta a questão da liderança, ou seja, não tem efetivamente uma liderança que consiga fazer uma síntese de tudo isso, tá certo? E consiga, mais do que convidar, né, convocar essas partes todas para sentarem e começarem a pensar num rumo, você está entendendo? Porque está mais ou menos claro que se cada uma das partes reivindicar per si, não vai conseguir. Nós temos um governo que, se a questão de alguns anos atrás, a gente poderia dizer, é um governo que só vem em prejuízo do setor, e não é mentira, é verdade desde então, tá certo? Hoje é um governo desacreditado por 9 em cada 10 brasileiros, tá certo? E se nós ficarmos, não, eu vou tentar resolver o meu problema isoladamente, complicado, né? Então eu acho que tem que fazer um consenso, não é? Para poder reivindicar juntos e, mais do que isso, sabe, procurar alternativas de mercado, não é? Você imagina, a grande dificuldade hoje de todas as empresas é a questão do crédito, não é? Bom, o setor sempre funcionou muito alavancado, né? O setor que demanda um capital alto, né? Então sempre funcionou muito alavancado. E a grande agência de fomento para o setor, não só, mas a principal agência, BNDES, né? BNDES tem exigências para as suas operações normais. E essas exigências passam necessariamente, tá certo, por empresas que tenham lá os seus balanços auditados, que tenham as certidões, né? Grande parte das empresas do setor não tem isso, não é? Então, quando eu digo lideranças que avançam além do cotidiano, além do arroz com feijão, é isso, né? É colocar uma moeda de troca nisso aí. O que eu estou chamando de moeda de troca? Não tenha dúvida, o setor, ele não paga tributos há muito tempo, sabe? Com o aprofundamento da crise, os tributos foram ficando, não é? Bom, então o que eu estou propondo, nesse artigo, inclusive, que eu citei aqui, estou propondo um refis específico para o setor, não é? Que tenha um prazo de carência, sabe, de pelo menos um ciclo da cana, ou seja, 6 anos, tá certo? E depois começa a amortizar, não é? Quer dizer, então, aí, com isso, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que o governo tem uma correspondência, não é só o problema de governo que afetou o setor e deu nessa crise que nós estamos vivendo. Tem outras variáveis. Mas o governo tem uma parcela de responsabilidade importante, não é? Então, o que tem que ser feito, a meu ver, não é? Vamos fazer esse refis, porque o governo tem uma corresponsabilidade importante na medida que segurou o preço da gasolina, achatou o preço do etanol, não é? Quer dizer, então, é isso que eu acho que uma liderança tem que vir a público e cobrar publicamente do governo, tá certo? Isso com crise, sem crise, é possível fazer, porque um refis não vai exigir do governo recursos efetivos, moeda, tá certo? É possível fazer. Agora, se não houver liderança, se não houver consenso, fica tudo muito difícil. Nota bem, a contribuição do governo para quebrar o setor de açúcar e álcool acabou também essa mesma dificuldade de governo afetando as companhias de eletricidade que vieram a público e puseram o dedo no nariz do dedo do governo, tá certo? Então eu acho que está na hora de repensarmos as lideranças, não é? Não estou nem propondo que se mude as lideranças, tá? Mas que, se for o caso, tem que mudar. Mas que as lideranças acordem para a dimensão política
do espaço que estão ocupando. Isso tanto é verdade que você está colocando, Obiano, que quando a crise se iniciou em 2007, e de 2007 até agora, a posição da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a única que representa 90% da produção nacional de etanol, de açúcar e de bioeletricidade, a posição oficial da única tem sido: vamos esperar a presidente definir o que é que ela espera do setor. Quer dizer, aonde que o papel do setor ocuparia na matriz energética nacional. Ora, se a presidente, com toda a omissão dela, com todo o achatamento de preço de gasolina, quer dizer, além de provocar um prejuízo de 60 bilhões de reais à Petrobras, prejuízo esse que foi maior do que foi dinheiro roubado no Petrolão, né? A presidente deixou claro que não quer, nunca quis, e ela mesma falou, falou em reuniões públicas, que ela não acreditava em usineiro, que ela não acreditava no setor. E o setor, quer dizer, quem representava o setor, pelo menos representava os produtores de açúcar, etanol e bioeletricidade, a posição deles em relação ao presidente, vamos esperar ela definir. E aí fica nesse jogo empurra, 83 usinas quebraram, fecharam suas atividades, mais de 700 mil desempregados, né? A indústria de base derretida, economias regionais sofrendo muito com essa redução de recolhimento de impostos, com fechamento de indústrias. Aqui em Sertãozinho percebe-se isso. Quer dizer, uma indústria quebra, ela fecha, não paga seus salários, os trabalhadores são demitidos, o fundo de garantia não foi pago, não recebem seus direitos. A própria empresa, a Dedini, que é a maior indústria de bens de capital do setor sucroenergético, está aí, pedido de recuperação judicial, né? E salários atrasados dos seus trabalhadores. E a culpa, não vejo como culpa da situação da Dedini, muito ao contrário. Eu lamento verificar e assistir que uma empresa como a Dedini tenha chegado ao fundo do poço, provocado exatamente pela inadimplência das usinas e pela falta de pedidos em carteira também. Eu vejo assim, quer dizer, você falou no endividamento da Petrobras de 60 bilhões. O endividamento do setor hoje está em torno de 70 bilhões, tá certo? Ou seja, é um prejuízo maior que o da Petrobras, né? E afetando mais de 80 empresas, afetando uns 100 números de trabalhadores, 700 mil desempregados, e a questão é que não se vê uma solução, né, que possa minimizar isso, não é? A questão de um mês, 2 meses, o ministro Eduardo Braga vem a público dizer que nós precisamos praticamente dobrar a produção de etanol até 2022, 2023. Bom, nós que trabalhamos com isso, nós sabemos o que isso significa de esforço financeiro, tá certo? Agora, como é que você vai convocar o setor, as empresas do setor, para fazerem os investimentos, se não se vislumbra uma solução, não é? Então, e o Eduardo Braga vem dizendo que precisamos praticamente dobrar a produção de etanol, e não é porque, vamos dizer, ele acha que o etanol é maravilhoso, enfim, tudo aquilo que a gente sabe o quanto é bom. Não, é porque ele sabe que a Petrobras, com as dificuldades que tem, ela vai estar cada vez mais importando gasolina, tá certo? E aí já não é mais questão só da prospecção. Possivelmente vai ter óleo para ser distribuído em gasolina, diesel, essas coisas, tá certo? As refinarias, né? Que já custam 10 vezes mais, sem estarem terminadas, sem poderem, então, craquear o petróleo. Quer dizer, então, e tudo isso nós sabemos, né? Quer dizer, o Petrolão está aí para mostrar que essas dificuldades das refinarias, com reflexo importante no abastecimento de combustíveis no Brasil, tem tudo a ver com essas dificuldades de ordem moral, né? Então, eu acho que a gente precisa, no fundo, né? Eu mandei um artigo para você aí, ali eu tentei, de uma forma elegante, não é? Falar coisas que estavam entaladas
E possivelmente não só na minha garganta, mas na de muita gente. Então, eu não vejo como, tá certo, a presidente Dilma Rousseff possa encaminhar uma solução. Porque o grau de dificuldade é muito grande, que precisa de uma pessoa minimamente acreditada para liderar, tá certo, a retomada do desenvolvimento brasileiro, que passa pelo emergencial, né, que é essa crise absolutamente fantástica, né, e também fazer a projeção, o planejamento do futuro. Qual é a sua opinião, Rubiano? Eu aproveito até para destacar que você já presidiu o Diretório Municipal de Ribeirão Preto do PSDB. Aonde você acha que isso aí termina em quê? Vamos ter impeachment? O presidente da Câmara renuncia ou é cassado? O que você acha que acontece politicamente? Bom, politicamente eu acho o seguinte, falta estatura política, não é? Tanto para os governistas quanto para a oposição, não é? O que está se vivendo hoje é uma situação onde, instalado eventualmente um processo de impeachment, esse processo, na situação que está hoje, esse processo será presidido pelo Eduardo Cunha, que tem todos os gravames de ordem moral, né? Como é que você vai presidir um processo que, do ponto de vista institucional, é o mais grave que uma nação pode passar, que é o impeachment da sua autoridade maior, não é? Como é que você pode presidir com todos esses déficits de ordem moral, né? Então, acho que a oposição, o que nós estamos assistindo hoje? Sabe, o Palácio do Planalto articulando com o Eduardo Cunha para evitar a instalação do processo de impeachment, dando em troca o seguinte: nós te seguramos na presidência da Câmara. Gente, uma nação não pode ser pensada, ser tocada desse jeito, tá certo? Então, eu acho que, e aqui falo como oposição, porque eu continuo tucano, tá certo? Sou um social-democrata, para brincar um pouquinho, desde criancinha, tá certo? Quer dizer, então eu vou fazer uma crítica às oposições e vou fazer uma crítica especialmente ao PSDB, tá certo? Enquanto oposição, o que tem que ser feito imediatamente. O Eduardo Cunha não tem condições de continuar presidindo a Câmara, tá certo? Então tem que arriá-lo da presidência. E isso, os partidos de oposição, é a primeira grande tarefa dos partidos de oposição, tá certo? Colocar na presidente alguém que tenha estatura moral e política para, se for o caso, presidir um processo de impeachment. Então eu acho que essa é a dificuldade. E aí você tem razão também, porque o que a gente percebe é que a impressão que fica pro cidadão é que a oposição, o PSDB principalmente, está num faz de conta, querendo que a Dilma sangre, né? Sangre até 2018, que o PMDB sangre também através do Eduardo Cunha, mas ações práticas mesmo a gente não tem percebido nada. Só na última passeata, o último movimento popular das ruas aqui é que o PSDB mostrou um pouquinho as suas caras, mas que fique claro para o telespectador de que em nenhum momento a oposição política, e o PSDB está à frente, como o maior partido de oposição, mas em nenhum momento o PSDB conseguiu ter liderança e mostrar com seus liderados de que efetivamente estavam fazendo um trabalho contra a situação, contra o status quo criado aí pelo governo. Eu vou chamar um rápido intervalo e nós voltamos já já com o consultor José Américo Rubiano. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje com muita satisfação e honra o consultor José Américo Rubiano, aqui no nosso TV Brasilário. Eu falava exatamente ao final do último bloco que a oposição, a impressão que fica é que eles querem deixar do jeito que está, sangrando o PMDB e sangrando o PT. Como é que você
como é que você, que dedicou a vida sua a trabalho de consultoria, a estudos de estratégias do agronegócio como um todo, um foco grande no setor sucroenergético, como é que você viu essa questão de desvios de dinheiro da Petrobras, e já envolve Eletrobras, Angra, e a gente sabe que qualquer ministério desse governo, se entrarem para valer, aí a gente vai ver distorções. Não que o PT e o PMDB tenham descoberto a rapinagem dos cofres públicos agora. A gente sabe que isso aí existiu, já veio no descobrimento do Brasil, já houve um início de tentativa. Mas como é que você enxerga isso, sendo principalmente, eu sei que você sucedeu, até como secretário de Planejamento, você sucedeu ao governo do Palocci em Ribeirão Preto. E aí, com certeza, você deve ter tido, como poucos, o privilégio, né, de ter sabido o que era um PT que estava sendo apresentado como solução moral e ética para esse nosso Brasil brasileiro. Quando nós sucedemos, tá certo? Eu quero contar, entre tantos outros, um único episódio, né? Quando assumimos, a secretária de Educação assumiu, chegou na secretaria, não encontrou nenhuma informação sistematicamente organizada. Ao contrário, propositadamente foram destruídas todas as informações. Tá certo? Ou seja, é uma coisa impensável, né? A falta de espírito público que domina as pessoas que estão dentro desse partido, não é? Quer dizer, eu digo aí nesse último artigo, né? Eles são os donos da verdade, não é? Bom, se a minha verdade não vale, então também vamos dar um jeito de atrapalhar. É isso basicamente que aconteceu. E tem outros episódios mais fortes que a gente, à época, acabou detectando, não é? Algumas coisas a gente conseguiu recuperar e outras coisas acho que nunca mais, não é? Então, quer dizer, o estilo não é um estilo recente, o estilo já vinha desde lá, né? E tem que ficar claro para o telespectador que a administração do Antônio Palocci Filho em Ribeirão Preto era uma das vitrines do PT. Uma das vitrines do PT. Tanto que ele foi convidado até deixar a prefeitura para assumir o Ministério da Fazenda, do governo Lula. Tá certo? E a respeito do Palocci, eu quero dizer o seguinte. Ele pode ter todas as dificuldades comuns a esse espectro político, e tem, tá certo? Agora, ele tem uma inteligência, uma habilidade política, uma habilidade negocial, que fosse ele o presidente, talvez a gente continuasse com essas dificuldades comuns a esse espectro político, tá certo? Mas o rumo do Brasil teria sido outro, porque ele tem habilidade, tem inteligência, tanto que quando assume o Ministério da Fazenda no primeiro governo Lula, ele dá continuidade às políticas do Fernando Henrique. Tá certo? Aí depois assume o Guido Mantega, deu no que deu, né? Mas você sabe que a gente precisa sempre buscar entender as raízes das coisas, não é? O Brasil vive a proposta brasileira do presidencialismo é um presidencialismo de coalizão, não é? O que isso significa? Significa que para você fazer uma coalizão, você tem que construir um consenso mínimo em torno do qual os partidos que compõem essa coalizão, estando no governo, vão atuar. Então, isso é uma forma de você exercer o presidencialismo. O presidencialismo exercido pelo PT, desde o governo Lula, é um presidencialismo de cooptação, tá certo? É trazer os partidos que se associam a essa verdade maior que o PT anuncia.
né? E qual é a moeda de troca para cooptar os partidos, né? São os favores de toda a ordem que estão aí descritos em toda a literatura política desses últimos anos, né? E como evento maior, né, você tem aí, aliás, dois eventos, né, resultante dessa cooptação. Você tem o mensalão e depois o petrolão, né? E essa coisa resvala também para a Eletrobras, eletronuclear e por aí vai. Ou seja, a cooptação pressupõe pagar um preço para os cooptados, né? E aí dá no que deu. Então eu acho que entender, assim, quando eu tento explicar dessa forma, eu estou tentando explicar a raiz do problema. O que difere ou diferiu um governo do Fernando Henrique, um governo de coalizão, tá certo? De um governo de cooptação. E se você me permite, tem uma coisa que eu estou cansado de ler. Acho que eu nunca tive a oportunidade de falar e nem de escrever o que eu vou falar aqui, tá certo? Fique à vontade. O maior pecado que é imputado ao Fernando Henrique, presidente, foi aprovar uma lei que permitiu a reeleição, tá certo? Isso não sei o quê, e aí todo mundo se arvora e se querem passar o Fernando Henrique, sabe, como um mau caráter, não sei o quê, patati patatá. Peraí, vamos devagar com esse negócio aí. Quem tinha interesse na reeleição? Era só o presidente? Ou eram os 27 governadores e todos os prefeitos de municípios acima de 200 mil habitantes? Os 27 governadores têm as suas bancadas na Câmara e no Senado. Dá para imputar ao Fernando Henrique, ou somente a ele, a questão da reeleição? Não dá, tá certo? Quer dizer, houve a construção de um consenso que passou pelos governadores, tá certo? Porque se fosse a reeleição só do presidente, duvido que teria passado, tá? Então faço esse registro, porque é a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar isso. E é verdade, você tem toda a razão. Mas você não me respondeu ainda. O que você consegue deslumbrar para a presidente Dilma ela permanece até 2018? Olha, o que eu consigo vislumbrar é o seguinte: falta estatura política em Brasília. Ponto. Na situação, na oposição. Então é difícil, né, nessa geleia geral aí, você fazer um prognóstico, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte: a presidente não tem nenhuma condição de continuar presidindo o Brasil. Por que não tem condição? Porque não tem estatura moral, tá certo, para presidir um processo de recuperação do país, não é? Você vê as dificuldades que o Joaquim Levy está tendo para passar as medidas necessárias para recolocar a coisa num caminho de retomada, tá certo? Então eu acho que ela não tendo essa condição, se ela permanecer, o Brasil vai sangrar até ela sair da presidência, não é? Eu acho que é preciso que, já disse aqui hoje, é preciso que os partidos de oposição tenham claro isso, não é? E que é preciso, o quanto antes, tirá-la da presidência. E não é um processo fácil, é um processo traumático. Era melhor que não houvesse essa necessidade. Agora, em sã consciência, será que, se ela continuar, ela vai conseguir resolver os intrincados problemas? Difícil, porque não se trata só de você resolver o emergencial, né? Até para você planejar o futuro, antes disso, você precisa imaginar o futuro. Você precisa saber o que você vai propor, não é? Ah, não, eu estou imaginando isso, estou pensando em propor isso, e em função disso, para chegar ao que eu estou pensando, eu vou fazer um planejamento, eu vou fazer uma projeção, tá certo? Então, desculpa, eu pergunto para todos os que estão nos assistindo, qual foi o planejamento, qualquer um deles, nesses 12, quase 13 anos de governo do PT? O que é que eles planejaram? O que é que saiu da cartola deles em termos de planejamento para o Brasil? O que é que houve, né? Está respondido.
Uma recente conversa com um professor da FEA, USP, um professor doutor, eu perguntava para ele como é que ele analisava o trabalho você acabou de citar, do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Como é que ele via o trabalho dele? Ele falou, olha, deveria sair imediatamente do governo, porque de ajuste fiscal não conseguiu emplacar absolutamente nada, até porque o PT não deixa emplacar, né? Agora, ele cumpriu o papel dele. E aí eu não entendi. Perguntei ao ilustre professor, mas que papel era o dele? E ele, brincando ou sorrindo, me respondeu o seguinte: só no aumento da taxa de juros, ele já ofereceu ao ex-banco no qual ele trabalhava, né, ele já ofereceu recursos que permitissem esse banco comprar o controle do HSBC no Brasil. Pode ser até um comentário maldoso, pode ser uma brincadeira, mas como é que você enxerga esse trabalho desse ministro que não tem nada a ver com o que historicamente o PT sempre defendeu e praticou, que é pior ainda, né? E, no entanto, ele é um ministro que está aí, está na vitrine, parece que toda semana tem uma notícia que vai ser demitido, aí a presidente reforça que precisa dele para um papel, que é um papel que a gente não consegue entender que papel é esse que ele está desempenhando. Bom, primeiro assim, né? Quer dizer, o Brasil está pagando este ano 400 bilhões de juros, tá certo? Bom, e está precisando aí de ter um reforço de caixa de 60 bilhões. Bom, tivesse a presidente, estatura política, estatura moral, tá certo? Chamaria os bancos e diria: a situação é essa, tá certo? Vamos, dos 400 que eu preciso pagar para vocês, eu preciso resolver esses 60 bilhões que o Brasil precisa esse ano, tá certo? Ou é isso, ou eu vou, como presidente, entre fazer a opção para vocês e fazer a opção para o povo, eu vou fazer a opção para o povo, tá certo? Mas precisa ter estatura política, estatura moral, porque do jeito que está, se ela fazer isso, vão achar que é uma piada, né? Claro. Então, 400 bilhões e nós estamos aí fazendo um exercício danado para arrumar 60 para resolver as contas, não é? Então, realmente, é uma dificuldade. Com relação ao Joaquim Levy, tem sempre, quando você tem uma dificuldade grande, de qualquer ordem, bom, o que eu vou fazer para resolver, né? Essa é a primeira pergunta. Respondida essa pergunta, você faz a pergunta seguinte: como eu vou resolver? Né? Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: possivelmente o que o Joaquim Levy propôs, tá certo? Que é o que fazer, até com reparos tal, era mais ou menos o eixo do que tinha que ser feito. O como fazer é que é sempre a grande dificuldade das coisas, não é? Não é, olha, o Brasil vem se deteriorando desde 2008, não é? Você lembra, estourou a crise, o presidente Lula disse: que é isso é uma marolinha. Nós estamos vendo o tamanho dessa marolinha agora, tá certo? Não se tomou, desde então, providências para que o Brasil fosse se adequando às exigências do novo momento da economia mundial, não é? Era muito fácil você continuar com Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, enfim, encher de benesses, e não que o povo não mereça. Não se trata de discutir se merece ou não merece. Tem que fazer, mas de onde vem o dinheiro, né? Bom, acabou estourando no que deu aí, não é? Então, eu acho que o Joaquim Levy, ele chegou, eu acho que ele tentou fazer, não vejo que ele possa conseguir, né? E eu vou concordar com o professor, que não precisamos citar o nome, mas eu sei quem é, tá certo? Aliás, meu amigo pessoal, e eu tenho uma estima grande por ele, porque ele descortina uma forma de ver diferenciada. Verdade. Tá certo? Ou seja, essa cartilha do cotidiano não serve, né? Então eu acho interessante a visão que ele tem das coisas. Então eu acho que o Joaquim Levy, ele está sendo, nesse momento, usado, né? Ou seja, ele está lá até como garantidor de uma situação insustentável, não é? Então está sendo usado. Como foi usado o ex-recente ministro da Educação, professor, agora não me lembro o nome,
tá certo? Um filósofo importante, tá certo? Sério, não é? Que foi desfenestrado pelo Lula para acomodar o Aloysio Mercadante. Ou seja, foi usado. Então, essa questão volta à questão, né, da cooptação. Né? Então, tudo que for necessário para fazer a cooptação, para acomodar, para a gente ficar no poder, nós vamos fazer, independente se estamos ou não usando as pessoas. Ou seja, o desrespeito, quando chega ao nível pessoal, desculpa, não tem conserto. A gente tem situações aí que confirmam o que você acabou de falando já e repetiu no programa, já, 2 vezes você repetiu já, de que falta estatura moral para a situação e para a oposição. Como é que você viu o recente movimento que foi mostrado pela grande mídia, de que num domingo de manhã o governador Geraldo Alckmin, que é tucano do seu partido, abriu as portas do Palácio dos Bandeirantes, acompanhado de vários secretários de Estado, para estabelecer aí uma série de medidas que favoreçam o MST. Lembrando que o MST é uma entidade que não é nem jurídica, e não é jurídica justamente porque os ideólogos da esquerda xiita do PT encontraram uma forma de que a entidade não pudesse ser em nenhum momento cobrada judicialmente. E, para acrescentar ainda, o grande líder, entre aspas, do MST, quem fala pelo MST, foi chamado pelo Lula de o chefe do exército do Lula, né? Meu chefe do exército, que é o Stedley. Então fica uma coisa muito chocante ver uma notícia dessa. Quer dizer, PSDB, o governador Geraldo Alckmin, sentado com esta turma, ou seria turba, eu até escrevi dessa forma num artigo meu. É turma ou turba? E é gente que tem penas a cumprir aí por invasões, por arrebentar polos de pesquisa inclusive genética de eucalipto, aqui invasão em propriedades privadas do Grupo Cutrale, Laranjais, né? Nós tivemos aqui, inclusive, projetos de transgenia de cana-de-açúcar que ficaram engavetados durante muitos anos com medo de que essa turma do exército do Lula invadisse e quebrasse tudo. Como é que você acha como é que se dá para enxergar essa atitude? Não que o diálogo não deva existir. Acho que politicamente tem que existir plenamente. Agora, como é que eu vejo? Primeiro, eu acho o seguinte, o governador Geraldo Alckmin é um dos melhores administradores públicos que o Brasil tem hoje. É pessoa da maior respeitabilidade. E uma das razões dessa respeitabilidade, tá certo? É que é um cidadão que tem uma religiosidade importante, né? Aí, um pouquinho fora da sua pergunta, uma outra pergunta. Esse pessoal que está metendo a mão em tudo acredita em quê? Mas isso é para um outro programa. Então, eu acho que o governador Geraldo Alckmin é um homem público da melhor qualidade, né? Acredito que ele possivelmente até pela sua vontade de aparar dificuldades, ele tenha conversado com o MST. Eu acho que o MST tem o mesmo viés ideológico do PT, né? Não sei o que foi acordado, não sei o que foi combinado, mas é muito provável que o governador tenha uma decepção grande ao perceber que qualquer coisa que tenha sido acordado não será cumprido, né? Não será cumprida. Então, acho que, sei lá, talvez tenha valido o gesto, mas eu não tenho nenhuma expectativa que isso possa dar acomodar uma situação, resolver alguma coisa, porque esse pessoal não está querendo resolver, né? Ao contrário, desculpa, não é isso. Até quer resolver, mas desde que seja
dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, daquilo que a minha ideologia determina. Só que em termos ideológicos, esse pessoal acho que não chegou nem na Revolução Bolchevique ainda, entendeu? Então é complicado. Eu acho que o governador vai ter uma decepção muito grande. E essa gente, Rubiano, eles, da mesma maneira como a CUT, né? A CUT, que o presidente da CUT, ele já conclamou que se houver o impeachment, ele vai formar um exército e quer ir para as ruas defender a bala a presidenta. Esse pessoal tem um viés ideológico e defende princípios que já, economicamente, socialmente, acabaram no final da década de 80. Não tem solução, mas esse negócio, tanto do Stedley quanto o presidente da CUT se manifestarem dessa forma, isso tem, vamos dizer, por trás disso, né, uma afirmação que ao longo do Lula presidente, vira e mexe, ele vem e diz o nós contra eles. Ou seja, uma forma de dividir a nação, né? Quer dizer, um presidente ele tem que necessariamente, pela força da função... Então, desculpa, Rubiano, mas esse é o conceito até o Muro de Berlim, quer dizer, vamos dividir. Capital, trabalho, o trabalho combate o capital não serve... Não, acabou. Quer dizer, então, esse nós contra eles, tá certo? É uma repartição da sociedade brasileira. Não é? Uma luta de classes, Uma luta de classes, quer dizer, e não é isso, sabe, a luta de classe é necessária, não é isso que eu estou querendo discutir, que eu estou dizendo, não aliás, é dever de um presidente da República tentar fazer uma tessitura social, não é, que permita caminhar no sentido de uma sociedade mais civilizada. Não é função, não está dentro do escopo da presidência da República fomentar a dissidência, né? Então, olha, eu realmente, agora nesse congresso da CUT desta semana, não é? O Lula se travestiu de líder sindicalista, não é? E foi lá dizer que houve pedalada, sim, verdade, tá certo? Para pagar o Bolsa Família, para pagar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, ninguém é contra isso. Tem dinheiro? Não tem. Se não tem dinheiro, como é que faz? Ainda mais com o agravante de fazer isso, as pedaladas fiscais, em ano de campanha eleitoral. Em ano de campanha eleitoral. Resultado das pedaladas fiscais, dito pelo TCU, 104 bilhões. 104 bilhões em 2014. O déficit para fechar as contas em 2015 é 60 bilhões. Então, percebe? Não tem coerência. Né? A conta não fecha. Não fecha. Não há governo. Há desgoverno. Tá certo? E por isso o impeachment da presidente Dilma se impõe. José Américo Rubiano, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, o nosso tempo é um tempo contadinho, mas eu gostei muito da conversa. Talvez nesses 6 anos que a gente tem o TV Brasileiro, foi o primeiro programa que se deu um viés mais político, até porque o momento ele exige isso. E as suas reflexões, o seu conhecimento, a sua experiência, a sua credibilidade permitindo que a gente pudesse fazer um programa que eu tenho certeza vai satisfazer muito a atenção do nosso telespectador. Mais uma vez, muito obrigado a você. Eu que agradeço. A você, telespectador amigo, nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.